o seu debate diário com a equipe mais esportiva do Vale. Muito bem. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Muito bem, 13h01, está no ar o programa Bola na Trave desta quinta-feira, 12 de junho, Dia dos Namorados. O pessoal aí tá muito contente pelas ruas de Teutônia, comprando seus presentes. Já comprou um teu, então aproveita. Se ainda não comprou, vai lá e compra o teu presente. Bom, o Bola na Trave de hoje, dessa quinta-feira, vem com o apoio de Paulão Automóveis, na rua Guilherme Schneider Sobrinho, 682, no bairro Canabarro, em Teutônia. A sua revenda de seminovos no bairro Canabarro. Veículos de procedência, revisados e com garantia. Carros para todos os gostos e bolsos. Pensou em comprar ou trocar de carro? Pensou Paulão Automóveis. Aqui a venda é pensada em você. Também Crab Imóveis, @Crab Imóveis ou pelo site crabimóveis.com.br. Transformar a sua vida nos transformou. A nova era virou Crab Imóveis. Evoluímos, uma assessoria imobiliária 360 graus, olhando além da transação. Mais do que negócios, nós cuidamos de você. Acesse nossas redes sociais em @crabimóveis ou pelo site crabimóveis.com.br. Também contate pelo telefone ou WhatsApp 51372 1194 em Estrela. Posto Bruni, seu ponto de partida, na rua Maurício Cardoso, no bairro Teutônia. Abasteça R$150 da gasolina aditivada Charrua Plus e concorra a um tanque cheio. Chopeira elétrica para você servir o chopp gelado na caneca. Posto Bruni, na rua Maurício Cardoso, no bairro Teutônia. Também Escola Juventus, a ERC Juventus Escola de Futebol e Voleibol em Teutônia e região. Em 2024, a Juventus completou 30 anos de história, com o propósito de formar atletas e cidadãos para uma sociedade melhor. O futebol e o voleibol da Juventus focam em treinamentos de base, com projetos sociais, núcleos e categorias competitivas. Siga no Instagram @ERCJuventus e @Juventus Voleibol para mais informações. Também Loja Sertel, últimos dias, o troca-troca de colchões Loja Sertel. Até sábado, nas Lojas Sertel, seu colchão usado vale desconto de compra de um novo. Toda a linha de colchões e box em até 10 vezes sem juros nos cartões pelo preço da etiqueta. Muito bem, 13h03, já está no ar o Bola na Trave desta quinta-feira. Daqui a pouquinho teremos o Anderson de Paverama para conversar um pouco sobre o campeonato municipal que vai ter os jogos de volta das semifinais. Também tem muito esporte em Paverama, também Kathleen Abreu estará comigo hoje, Gabriel Ribenick também, né, nas técnicas, né, comandando o programa. Mas vamos agora com Rudimar Thomas e os aniversariantes e o quiz do dia de hoje. Estamos chegando aí para destacar o quiz desta quinta-feira, dia 12 de junho de 2025, dia dos namorados. E o tema de hoje é sobre o torcedor brasileiro, né? O desportista no Brasil, ele sempre torce por algum time. Às vezes alguns vão a campo, ao estádio, outros preferem ficar em casa, mas enfim, todo mundo tem aquele time que você simpatiza e torce. E no Brasil, o time que tem mais torcedores é a equipe do Flamengo do Rio de Janeiro. Mas quantos torcedores simpatizantes teria o Flamengo do Rio de Janeiro? A, seriam 21 milhões, B, seriam 31 milhões ou C, 41 milhões. Com o quiz do dia, falou Rudimar Thomas. Estamos chegando aí para destacar os aniversariantes desta quinta-feira, dia 12 de junho de 2025. Começando por Estrela, Fábio Zanella, goleiro, atuou aí pelo futebol dos clubes. O Fábio Zanella completando mais um aniversário nesta quinta-feira. Estrela, Fabiano Heffler, o Chile,
joga o futebol amador e também o futebol dos clubes, o Fabiano Heffler, o Chile, completando mais um ano. Taquari, Elvo Pereira Flores, o Alvinho, foi jogador profissional, por muitos anos defendeu a equipe do Guarani de Venâncio Aires no Campeonato Gaúcho e também por diversas equipes do nosso futebol amador, onde também atuou como técnico. Elvo Pereira Flores, o Alvinho, completando mais um aniversário nessa quinta-feira. Canabarro, Teutônia, Fabiano Gomes da Silva, sempre acompanhando tudo sobre o futebol de Canabarro, principalmente do canabarense. O Fabiano Gomes da Silva completando mais um ano. Também de Canabarro, Teutônia, Delso Correia. Teve uma época que acompanhava a equipe do Ribeirense, mas em geral o futebol de Canabarro, Delso Correia, completando mais um ano. Da arbitragem, Teutônia, Vitor Fabiano Elvanger, por muito tempo vem atuando como assistente da arbitragem. O Vitor Fabiano Elvanger, completando mais um aniversário nessa quinta-feira. Aline Herreri Cole, foi mesária do nosso futebol amador, sempre prestigiando o futebol de Teutônia da região. Aline Herreri Cole, completando mais um ano. Vanderlei Vayan, do Peixe, técnico da equipe do Canabarense, tricampeão do Intermunicipal. O Vanderlei Vayan do Peixe, que foi atleta de ponta e hoje coloca toda a sua experiência como técnico da equipe do Canabarense. Vanderlei Vayan do Peixe completando mais um aniversário nessa quinta-feira. E para encerrar a nossa relação, o Ayrton Becker, o Mega, ligação com a equipe do União de Carneiros, foi presidente, dirigente, sempre apoiando o esporte lajado, principalmente do União de Carneiros. O Ayrton Becker, o Mega, completando mais um aniversário nessa quinta-feira. São esses aniversariantes, recebo as felicitações da nossa equipe Bola na Trave, aquele pessoal que completou mais uma volta ao ponteiro ou colheu mais uma flor no jardim da existência. Com os aniversariantes do dia, falou Rudimar Thomas. Muito bem, agora vamos todos juntos, vamos lá para 7 de setembro, que virou a Revolução Farroupilha, e 20 de setembro virou a Independência do Brasil, aqui nos bastidores. Melhores pro programa. Se tivesse, eu acho que um microfone só para pegar os bastidores, olha, isso ia render. Ia render bastante. Eu não sei se o pessoal ia gostar muito, né? Não, o pessoal ia adorar. Tenho certeza que iam gostar. Muito bem, 13 horas 8 minutos. Daqui a pouquinho o Rudimar Thomas chega Já aqui tá com a aí. gente. Já tá aqui. Olha ali, já tá ali o Rudimar Thomas, tá de cabeça para baixo ali já com a gente. Eu só fazer um pedido pro pessoal, né? Que pra você que tá em casa, vai lá no Instagram do Grupo Popular, no Instagram da Rádio Popular, e veja aí, então, os pênaltis, né? Que a gente tanto comentou, onde o Kehler ganhou de 3-0 do Luiz Rups, que chutou de meia branca ainda. Isso, né? é uma calúnia, não filmaram a parte que eu ganho, porém, resolveram essa parte divulgar. não tinha pra filmar, né? Não chegou nessa resolveram só atacar a minha pessoa, chegou né? nessa Então... parte, nós tivemos que parar daí. E a gente também faz tudo pelo conteúdo e entretenimento dos nossos ouvintes, nossos seguidores, né? Que tem isso que me ensinaram. Então eu só apenas reproduzi isso lá na gravação. Sabe que o meu sonho ainda é fazer um jogo da arbitragem contra a Popular, né? Esse é o meu sonho, pegar a turma do PIV, alô PIV, eu sei que você tá escutando a gente. Esse é o meu sonho, né? Botar... O PIV não está escutando a gente, na verdade ele está no caminho do pet shop neste momento. Ah, ele aí, Olha cuidar só. dos filhos, né? E aí, fazer a equipe da PIV arbitragem contra a Popular. Eu vou ficar ali no meio, né? Fala, Rudi. Não, é só vocês dois que bateram o pênalti? Sim, aquele dia sim. Teve um pessoal que amarelou, não quis bater, daí quando é pra gravar, daí, sim, vamos gravar, vamos fazer tudo. Mas vamos falar com o Andy? Vamos falar com o Anderson, ele tá aqui, ele não tá aqui pra ouvir besteira, não sei a palavra que eu podia usar, né? Conteúdo, isso aí. Anderson, muito boa tarde pra ti, seja muito bem-vindo ao Bola na Trave. O Campeonato Municipal de Paverama teve rodada no fim de semana passado, eu sei que tá rolando também Campeonato de Integração de Escolas, né? Uhum. E como é que vai ser agora essa volta? Onde vão ser os jogos? Quais jogos e quais vantagens a gente tem no Campeonato Municipal de Paverama? Boa tarde, Luiz, boa tarde a Kathleen, boa tarde ao Rudy, a todos os ouvintes da Popular. Como tu bem disse, a gente está na semifinal do Campeonato Municipal de Futebol, e nesse final de semana a gente vai ter os jogos da volta no campo do Morro Bonito. Então, a equipe do Morro Bonito e o Laranja Mecânica tem uma vantagem por ter vencido o primeiro jogo. Então agora a gente tem os jogos da volta e qualquer placar semelhante ao primeiro, né? Se vitória, por exemplo, das outras equipes,
a disputa será decidida nos pênaltis. Tá certo, então só repete rapidinho ali os placares, que eu não consegui pegar. O Morro Bonito venceu por 2-0 a equipe do Linha Brasil e o Laranja Mecânica ganhou de 3-0 da equipe do União. Show. Então esses jogos foram realizados no Campo do Guaíba. Campo do Guaíba, Né? E o agora mando de campo do Laranja Mecânica. E agora vai ser no Morro Bonito? Agora vai ser no Morro Bonito. Show. Só inverte daí a ordem dos jogos, né? Show. E como é que tá lá o campeonato? Como é que tá a parte da torcida? Tem bastante gente acompanhando as partidas. Quem é que é o principal destaque do campeonato de Ipaverama? O principal destaque eu acho que é o público, principalmente os atletas que entenderam que a competição, depois de 7 anos retornando, precisava principalmente de uma forma diferente de todo mundo, né? Principalmente dos dirigentes, dos atletas, de perceber a competição num todo. Então, de valorizar também a questão de estar voltando, de tentar fazer a competição da melhor maneira possível, evitando conflitos. E acredito que até agora se manteve 100%, né? Não teve nenhuma complicação. Até é louvável, porque a gente sabe como é que era antigamente em Ipaverama, então, e como é que tá na volta também, né? A gente tá acompanhando a questão dos outros campeonatos que estão acontecendo, então a gente está numa volta de semifinal, né? Vai ser a 13ª e 14ª partida agora nesse final de semana, sem nenhum incidente grave registrado até o momento, e a gente espera que siga assim até o final. E como é que tá essa parte pra ti? Poder estar encabeçando, a gente pode dizer, né, coordenando o campeonato municipal depois de tanto tempo sem ter jogos em Ipaverama. Como é que tá sendo essa situação pra ti no jeito pessoal de pensar? É um orgulho grande, porque na última competição que teve foi do ano de 2018. Eu também estava à frente da pasta do esporte, então depois eu acabei saindo no ano de 2020 e retornei agora nesse ano. Então é uma alegria muito grande poder estar novamente à frente e oportunizando para o pessoal de Ipaverama, que é um povo que gosta, principalmente da parte do esporte. E eu tenho como uma característica minha também de oportunizar o máximo possível de todos os tipos de esporte. Até o Lucas, sempre quando ele tá aí, ele brinca comigo que eu faço competição de tudo quanto é tipo, de bolita, de taco. Então provavelmente vai ter novamente esse ano. A gente é um ano de adaptação, porque a gente está retornando também, né? Então a gente precisa saber como é que tá o andamento da pasta para conseguir realizar todos, mas acredito que vai conseguir seguir o planejamento que a gente estava no início do ano. Vai o recado já pro Luiz Roberto Close, que esses dias estava falando, né? Sobre trazer esportes diferentes. Ipaverama pode ser um bom lugar pra gente colher isso tudo. Eu vou passar a bola pro Rudy. Rudimar, tem alguma pergunta pro Anderson? Boa tarde aí para vocês aí no estúdio, especialmente para o Anderson, né? Que é o nosso convidado de hoje. E claro, assim como o Estrela também teve aí praticamente 10 anos sem futebol, eu sei mais ou menos como é que o Anderson e o público lá de Ipaverama está se sentindo com essa volta. E eu me lembro que tinha assim uma mescla de jogadores um pouco mais experientes, Anderson. Gostaria que tu falasse um pouco sobre essa inserção desse pessoal um pouco mais experiente junto com os mais jovens. Exatamente, a gente colocou uma ideia diferente esse ano na competição, onde trouxemos então atletas de mais de 40 anos para jogar, onde são obrigados a ter dentro do campo de jogo, tem que ter 3 desses atletas. Obrigatoriamente cada equipe tem que ter 3 atletas acima de 40 anos, e todas as trocas que forem feitas tem que ser entre essa mesma idade, no caso. E também tem a questão do sub-18, que é obrigatório ter um atleta sub-18 dentro do campo de jogo também. Tu poderia citar alguns jogadores? Talvez tenha alguns jogadores assim que tem história lá em Ipaverama, né, Anderson? Pra gente ter uma ideia assim. Claro que talvez tem jogadores que não disputaram, não chegaram nem a disputar. Mas provavelmente tem algum jogador que já foi campeão, que já teve uma passagem destacada aí no Amador de Ipaverama. Tem vários, Rudy. Vamos lá, o Cezinha, o Quinho, o Negão do Morro Bonito, o Evandro Tomasi, que é o gringo, né? Centroavante. O Sucura. Vamos lá, quem mais? O Ganso, Marcelo Debastian, Ricardinho Lamper. Tem vários. Veterano tem uns quantos. O nosso veterano é bem forte lá, Rudy.
Eu imagino, Anderson, que esses veteranos sejam aqueles caras também para dar uma segurada na questão disciplinar. Não sei, talvez esse seja um ingrediente que talvez também tenha tido um acréscimo, né? Porque a gente sabe que a gente também já foi jovem, né? Que esquenta muito fácil a moringa. Aí tem esse pessoal um pouco mais experiente que dá uma segurada, né? Pelo menos é o que a gente imagina, né? Com certeza. Até vou trazer um bastidor aqui que eu presenciei no jogo de domingo, que foi os capitães das equipes do Amigos do Morro Bonito e Linha Brasil, que é o Juliano Link e o Negão. Eles estavam conversando com a arbitragem antes do início da partida e eles salientaram a questão do campeonato estar parado há mais de 7 anos, que precisava vir deles, então, o exemplo para os mais jovens, para que pudesse manter o respeito até o final do campeonato, que não é para fazer bagunça, então que eles iriam ajudar a arbitragem para conduzir o jogo da melhor maneira possível. Então foi uma coisa que quando eu escutei eu acabei até me emocionando assim, porque é bom ter pessoas assim do lado da gente que ajudam legal, a competição a sair da melhor maneira. É legal a gente ver esse pessoal mais experiente também tá imbuído, né, desse simbolismo da bola. Eu não sei se daqui a pouco tem esses dados, mas o jogador mais jovem e o que de mais idade, eu não sei se tu tem esse dado, eu sei que é bem complicado, mas é importante, né, se tu tiveres, importante pra gente ressaltar, né, o mais jovem e o mais idoso, vamos dizer, o cara mais experiente. O mais jovem, se eu não me engano, é o João Vitor, da equipe do Laranja Mecânica. Pode ser algum ou o Fopa, mas é um dos dois, que eles jogaram sub-15. Eles devem ter, eu acho que o João Vitor tem 14, se eu não me engano. E ele foi campeão da Copa Transitos agora com a nossa equipe. Então, eu acredito que seja ele. E o mais velho, eu acredito que esteja entre o Cezinha e o Degão. Posso estar enganado, Rudy, mas é um dos dois. Sei. Também destacar... Legal. Desculpa, Rudy, mas também destacar tem a questão de outras competições, né, que vão se aproximando aí de Paverama. Tem a questão do Municipal de Futsal também, que é muito forte, que já está se aproximando. Eu acredito que as inscrições já estão abertas ou estão fechando, não sei como é que tá essa questão, mas também tem um outro lado de Paverama que não é só futebol e não é só futsal, é vôlei também, né? Vamos ter Paverama também na Transitros de vôlei. E como é que tá essa organização, essa preparação também para essas outras competições que vêm aí no segundo semestre? Sobre o Municipal de Futsal, a gente está com as inscrições abertas até na segunda. A gente teve uma primeira reunião nessa segunda-feira, onde 25 equipes manifestaram interesse em participar. São 10 na categoria Força Livre, 6 na categoria Veterano, 5 feminino, que daí tem 3 equipes convidadas de Teutônia, e 4 sub-18. Então a gente está com uma competição bem ampla aí. A princípio vão ser de 15 a 16 rodadas. Então é um campeonato municipal onde a gente está retornando também depois de 3 anos. Acho que o último foi em 2022, se eu não me engano. Então a gente está retornando com esse campeonato municipal de futsal. Na segunda-feira, então, a gente vai ter a reunião. O horário é confirmado ainda, mas a princípio às 8 horas da noite, com a entrega das fichas, onde a gente vai conferir atleta por atleta, e o pessoal aceitando então todos os atletas ali, a gente dá início na competição na sexta-feira. E a respeito da Transitos de voleibol, a gente acabou não conseguindo se fazer presente por motivos particulares, mas eu confirmei a presença pro PIV, até porque a gente já tem uma história antiga principalmente no vôlei de praia, né? Que é em Paverama, que a gente tem um campeonato há muito tempo. Então, a gente vai sim participar, vai ter Paverama presente. Até uma novidade, eu acho que todo mundo que está estudando Paverama aí nem sabia ainda dessa participação, mas a gente já está se movimentando nos bastidores aí para montar a equipe. E aí, quem é que está coordenando essa questão do vôlei? É tu mesmo ou vai ter um outro professor por trás que vai estar ajudando, coordenando? Eu te pergunto porque é muito novo, né? Isso para nós. Na Transitos vai ser eu mesmo que vou organizar. Claro que eu vou trazer algumas pessoas que têm mais conhecimento na área do vôlei, mas a princípio vai ser eu que vou organizar, sim. E como é que tá funcionando essa questão do futsal de Paverama, né? Isso vai ser por seleções, vão ser equipes? Como é que tá funcionando essa questão? O municipal é equipes que manifestem interesse, pode ser grupos de amigos que têm interesse em participar.
Então não precisa ser um clube com sede, mas qualquer equipe que tenha vontade de participar pode participar. Até nos surpreendeu a quantidade de equipes presentes, principalmente na categoria veterano. Acredito que seja um reflexo até, Rudy, do Municipal de Futebol de Campo, que tenha refletido no Municipal de Futsal. Porque nunca Paverama teve, eu acho que 6 equipes no veterano. E já agora estão se movimentando e a princípio vai fechar nessas 6 equipes. Até uma fórmula um pouquinho diferente que a gente fez, mas vai fechar nessas 6 equipes, que nos alegra muito, porque com certeza vai ser longas sextas-feiras que a gente vai ter de público presente no ginásio católico lá de Paverama. Ainda falando um pouquinho de futsal, como é que foi a primeira Copa Integração Escolar lá de Paverama? Agora tu me pegou porque eu não estava presente nessa competição. É porque é o prof. Marcão, né? O Marcão que acompanha eu na pasta do esporte. E ele que está organizando a competição. Mas pelo que ele me passou, assim, foi um sucesso essa primeira edição. Até deixo aberto aqui, eu posso te passar o contato depois dele para ele daqui a pouco vir um dia e falar mais especificamente sobre a competição, porque ele tá mais por dentro. Eu sei que vai ter rodada então no dia 15 de julho na Escola Municipal de Ensino Fundamental Gonçalina Pinto Vila Nova como escola sede, e vai ter, o evento continua até dezembro, com finais previstos pro dia 12/12 na Praça 13 de Abril. Então Paverama se movimentando bastante aí no esporte. Rudy, tu tinha chamado para alguma coisa? Não, eu ia aproveitar, se der tempo aí, de perguntar sobre o Anderson. A gente já tinha comentado uma noite com ele aí, nesses encontros, sobre as atividades dele, né? Se ele ainda tem tempo para apitar. Essa seria a minha pergunta. Na sexta-feira a gente estava aí na final da Copa Rota da Serra e acabei apitando o Sub-15, e até mandar um abraço pro Pive aí, porque toda semana ele me chama, tal dia tá disponível, mas é uma agenda bem lotada e tá difícil de achar um tempinho para ele. É algo complicado essa questão de agenda, principalmente para quem assume tantas pautas. Kathleen, tu tem mais alguma coisa para tirar com o Anderson? Anderson, quer pontuar mais alguma coisa lá de Paverama pra gente? Não, só reforçar então a questão do jogo de domingo, né? No campo do Morro Bonito. E também da questão do municipal, que caso tenha alguma equipe que não tinha conhecimento da competição, que pode entrar em contato comigo para verificar os detalhes ali das inscrições. E até na segunda-feira, então, a gente pretende encerrar elas e iniciar o campeonato na sexta-feira que vem. Tá certo, então, Bola na Trave vai para uma rápida oportunidades de negócio. A gente volta daqui a pouquinho com Bola na Trave. No site, no aplicativo, tem Popular. Juventus, escola de futebol e voleibol em Teutônia e região. Em 2024, a Juventus completa 30 anos de história, com o propósito de formar atletas e cidadãos para uma sociedade melhor. O futebol e o voleibol da Juventus focam em treinamentos de base, com projetos sociais, núcleos e categorias competitivas. Siga no Instagram, @ErqueJuventus e @JuventusVoleibol para saber mais informações. Últimos dias da semana, troca de colchões Loja Sertel. Até sábado nas Lojas Sertel, seu colchão usado vale desconto na compra de um novo. Aproveite toda a linha de colchões e box em até 10 vezes sem juros nos cartões pelo preço da etiqueta. Modelos com até R$800 de desconto. Semana do troca de colchões Loja Sertel. Sertel, sempre mais fácil de comprar. Fique à vontade, tá na Popular, tá em casa. Transformar a sua vida nos transformou. A Imobiliária Nova Era virou Crave Imóveis. Mais do que negócios, nós cuidamos de você. Acesse nossas redes sociais em @Crave Imóveis, pelo site craveimóveis.com.br ou contate pelo telefone WhatsApp 3712-1194 em Estrela. Posto Bruni tem combustíveis com a qualidade charrua, bom atendimento e uma loja de conveniência completa. Pastel frito e lanches, cervejas, refri, água, energético e café, balas, pirulitos, chocolates e chiclés. Posto Bruni, na Rua Maurício Cardoso, bairro Teutônia. Acesse popular.fm.br.
O Enem é a maior ferramenta de realização de sonhos deste país. Com a nota do Enem, jovens entram no ensino superior. O Enem transforma vidas. Eu, Gil do Vigor, sou um exemplo disso. Agora você tem mais tempo para se inscrever no Enem. Até 13 de junho, faça sua inscrição em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Paulão Automóveis, sua revenda de seminovos no bairro Canabarro. Veículos de procedência, revisados e com garantia. Carros para todos os gostos e bolsos. Pensou em comprar ou trocar de carro? Pensou Paulão Automóveis. Na rua Guilherme Schneider Sobrinho, 682, bairro Canabarro, Teutônia. Aqui a venda é pensada em você. A Farmácia Agafarma de Paverama oferece serviços farmacêuticos completos para você. Aqui você encontra aferição de pressão, testes de glicose, correspondente bancário Banrisul, realizando saques, depósitos e pagamentos de boletos. E tem mais novidades. Agora estamos com a Farmácia Popular, onde medicamentos selecionados saem de graça para você. É na rua Olívio Arlindo Althaus, próximo à Praça 13 de Abril. Farmácia Agafarma de Paverama. Sua saúde e bem-estar em boas mãos. Fone WhatsApp 5199668-1844. Muito bem, 13h27, está de volta o programa Bola na Trave, um oferecimento de Paulão Automóveis, Rua Guilherme Schneider Sobrinho, 682 no bairro Canabarro, em Teutônia. A sua revenda de seminovos no bairro Canabarro. Veículos de procedência, revisados e com garantia. Carros para todos os gostos e bolsos. Pensou em comprar ou trocar de carro? Pensou Paulão Automóveis. Também Crab Imóveis, transformar sua vida nos transformou. A nova era virou Crab Imóveis. Evoluímos, uma assessoria imobiliária 360 graus, olhando além da transação. Mais do que negócios, nós cuidamos de você. Contate pelo telefone ou WhatsApp 513712-1194 em Estrela, ou siga nas redes sociais em @crabimóveis, também pelo site crabimóveis.com.br. Posto Bruni, seu ponto de partida, na rua Maurício Cardoso, no bairro Teutônia. Abasteça R$150 da gasolina aditivada Charrua Plus e concorra a um tanque cheio. Chopeira elétrica para você servir o chopp gelado na caneca. Posto Bruni, na rua Maurício Cardoso, no bairro Teutônia. Também Escola Juventus, em 2024, a Juventus completou 30 anos de história com o propósito de formar atletas e cidadãos para uma sociedade melhor. O futebol e o voleibol da Juventus focam em treinamentos de base com projetos sociais, núcleos e categorias competitivas. Siga no Instagram @ercjuventus e @juventusvoleibol para mais informações. Também Loja Sertel, sempre mais fácil de comprar. São os últimos dias do troca-troca de colchões Loja Sertel. Até sábado, nas Lojas Sertel, seu colchão usado vale desconto na compra de um novo. Toda a linha de colchões e box em até 10 vezes sem juros nos cartões pelo preço da etiqueta. Muito bem, 13h29, já estavam roubando meu microfone, Kathleen Abreu causando um caos dentro do estúdio, mas agora quem vem para falar com a gente é Lucas Leandro Bruni. Ele tem um recadinho aí para todos os ouvintes e para nós aqui do programa. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, ouvintes da Rádio Popular, do Bola na Trave. Eu apenas vou destacar um ponto importante, que o Grupo Popular, ele está ao lado do futebol amador desde a sua origem. Primeiro com plantão esportivo, aos poucos com flashes dos campos, 91, 92. Em 93 iniciam as jornadas esportivas com narração de jogos. E desde então o nosso foco foi o futebol amador. Claro que nós narramos voleibol, Languiru, bicampeã estadual adulta de voleibol feminino. Nós fomos e transmitimos o futsal da série bronze, série prata e série ouro com as equipes de Teutônia representando o futsal gaúcho. Fizemos jogos amistosos em que envolveu equipes profissionais, mas sempre com seleções amadoras, ou seja, o nosso foco, o DNA é amador. E nós vamos continuar assim, valorizando desde a Série A, a Série B, o veterano, o campeonato de maior ou menor número de equipes participantes.
Este vai ser e vai continuar sendo o nosso portfólio de trabalho. E nesse segundo semestre, preparem-se, porque estamos preparando uma grande cobertura de todos os níveis do campeonato regional. E quem quiser, as empresas que apostam e acreditam no futebol amador e que querem colocar sua marca numa vitrine de qualidade e estarem e prospectando negócios junto a essas comunidades em que a Popular estará, quem quiser colocar sua marca junto com a Popular, venha. Nós temos a receita perfeita para potencializar os teus negócios. Forte abraço a todos do Bola na Trave. Tá certo, então. Um forte abraço pro Lucas Leandro Bruni. Isso aí, a Popular sempre ao lado do futebol amador de toda a região, todo o Vale do Taquari. Muito bem, 13h31, 12 de junho, o Rudimar Thomas está apaixonado. E ele tem alguns recados, Rudy, nesse dia dos namorados? Rudy, se tu começar com frase romântica, eu vou embora, tá? Porque eu tô solteiro, eu tô sozinho, tô com gripe, e aí tu vai começar com essas coisas românticas, eu vou sair. Eu digo a mesma coisa, viu, Rudimar? A única pessoa que tá amando aqui é tu, Rudy. Ó, vou dizer pra ti, ó, que os dois que podem ter surpresa hoje, ou mais tardar, fim do mês, fim do ano, ou daqui a 5 anos, são vocês dois, né? Vocês dois que estão na estrada, né? Então, mas hoje é um dia especial, né? Eu recebi um vídeo agora há pouco, um áudio, aliás, onde tem todo aquele solo-off do Dia dos Namorados e no dia 13 prossegue, né, o cotidiano, né? Que é uma pegada mais forte, né? Então, uma pegada mais forte na questão, na expressão oral, né? No jeito de falar. Mas hoje é um dia especial, né? Eu acho que independente de tempo de casado, de relação, eu acho que é importante enfatizar e não deve ser só hoje, né? Hoje talvez leve um buquê de flor e tal, mas durante o ano, né? Eu acho que o relacionamento pode ser ele entre irmãos, entre familiares, entre homem e mulher, ele é que nem uma plantinha, qualquer tipo de relacionamento. Eu, pelo menos, eu vejo sempre esse exemplo como, vamos dizer, principal em qualquer tipo de relacionamento. O relacionamento é que nem uma plantinha. Você tem que dar uma regadinha todos os dias. Tá bom? Tá aí, ó. Fica aí com a frase. Fica a frase do dia de Thomas Rudimar, de 2025. Né? Vamos gravar esse momento aí. Já tá gravando. No dia que eu estiver triste, Rudy, pensando na minha solitude, eu vou ouvir essa tua frase de novo. Pensando na regadinha, né? Mas bom, muito bem, Rudimar Thomas aí. Rudimar Thomas também é amor, tu viu? Também é amor, hoje o Rudimar Thomas cheio de love pra todo mundo nesse dia 12 de junho. Eu tava escutando a música hoje, mas só love. Olha aí, o Gabriel foi rápido, conseguiu pegar o Rudimar dançando, isso já vai virar corte e tá tudo certo. Muito bem, 13h33, o que vocês trazem hoje pra gente falar aqui no Bola na Trave? Deixa eu trazer que sábado vai ter mais uma surpresa no nosso jornal. Alô, pessoal de Westfália, aquele abraço. Sábado vai ter mais um baita conteúdo no jornal da Folha Popular. Olha pessoal aí. que se prepare. Hoje não tem jogo, né? Hoje não tem jogo da dupla Grenal. Nós podemos também podemos falar um pouco sobre a seleção brasileira, que ontem não conseguimos falar, né? O assunto desenvolveu para o outro lado. Enfim, tu que tá comandando aí, ô Luiz. Então, contigo. Vamos lá, vamos de dupla. Não falta. Assunto não falta, vamos então de dupla Grenal. O Internacional joga hoje e o Grêmio também. O Grêmio é mais cedo, então vamos começar pelo Grêmio. Joga às 20 horas contra o Corinthians na Arena do Grêmio. Kathleen Abreu, tu como a gremista da bancada, o que tu me diz sobre o Grêmio no Campeonato Brasileiro, 12º colocado com 15 pontos, que pode chegar no G6, dependendo de 1 zilhão de combinações de resultados, mas pode chegar no G6 do Campeonato Brasileiro em eventual vitória. Deixa eu falar que o Grêmio tem mais sorte do que futebol no pé, né? Porque tá difícil. Esse ano eu acho que tá difícil para ambos, tanto pro Inter como pro Grêmio. Não criem expectativas, né? Torcer só para não ser rebaixado e é isso, e agradecer muito, final do ano se isso acontecer. Mas acho que o Grêmio ganha do Corinthians por todas as questões que o Corinthians vem enfrentando aí nos bastidores. Acho que o Grêmio vai se aproveitar disso hoje, vai conseguir uma vitória em casa aí diante da sua torcida. Rudy, como é que tu avalia a partida do Grêmio hoje contra o Corinthians? Eu vou te dizer assim, o Grêmio contratou o Alex Santana, certo? Ex-Corinthians. Aí tem, e os jogadores que estão no plantel?
Cara, sempre assim, ó, parece que a solução está sempre longe do teu time, do teu plantel. O jogador que está a ser contratado parece que sempre vai resolver o problema que tu tem dentro da equipe. Mas o Cuejar, que foi um atleta que foi muito comentado para trazer, tá onde? Onde é que ele tá jogando? Tá machucado, né? E vários outros jogadores no Grêmio, volantes, tem bastante volante. O Grêmio tá trazendo o Alex Santana, que é o jogador do meio para frente. Tem Natan Pescador, né? Do meio para frente o Grêmio tem Pavon, tem vários outros jogadores. Mas sempre Pavon que só apavora, né? Oi? Pavon que só apavora a torcida, né? Mas, pois e o salário dele apavora os dirigentes. Mas tá lá, ele tá junto lá, Kathleen. Eu quero dizer justamente isso. Eles acham que o Alex Santana vai jogar mais que o Pavon. E aí, será? Tem toda uma questão de adaptação, mas assim, a tal da coisa, a grama do vizinho sempre parece mais verde, até que tu descobre que ela é artificial. Eu quero dizer isso. Então, normalmente, a solução está fora do teu plantel. Sempre está fora do teu plantel, né? Não olha para a garotada, daqui a pouco dá uma oportunidade para um jogador lá tentar se firmar, sempre tem que trazer alguém de fora. E aí... Mas eu vou te dizer, Rudy, os melhores anos do Grêmio foram os anos em que o Grêmio aproveitou a base que o Grêmio tinha. Arthur, Luan... Eram jogadores que vinham, não ganhavam muito, mas mostravam serviço dentro de campo. Foi os anos que o Grêmio mais brilhou, que deixou a torcida feliz da vida. Aí agora fica investindo em medalhão, em valores altos, em jogadores de fora e não tá conseguindo nada, nadando e morrendo na praia. E aí eu vou dizer pra ti, ó, aí o Grêmio vai conseguir fazer um time mais coeso, mais compactado, e aí começa a vender jogador, aí começa tudo de novo. Então, resumindo, nós não vamos ter mais equipes assim, hoje eu vou olhar o Grêmio, hoje eu vou olhar o Inter, porque tu vai olhar por um meio ano, um ano, e depois já está sendo vendido, porque se o cara vai bem, a Europa e as equipes já estão aí, e as equipes do Brasil, principalmente o Grêmio Inter, eles têm que vender. Tem que fazer dinheiro, né? São deficitários, eles não conseguem se manter, né? Por isso que eu digo, por que daqui a pouco não faz um trabalho mais humilde, dá mais chance para a gurizada, gasta menos, investe menos, para colher daqui a 3 anos alguma coisa nesse sentido. Não. E eu aproveito, Woody, esse nosso assunto chegando na gurizada, na garotada, e aí eu entro nessa questão da questão dos clubes aí não aprovarem o Sub-23 nas Livata. Eu acho que tem que, ano que vem, se repensar, sentar e conversar, porque nós tivemos a Intermunicipal que deu totalmente certo com o Sub-23, né? Não deu tanta briga nos aspirantes, o pessoal se respeitou, os jogos foram bonitos, não teve tumulto, né, porque tu tá ali, a garotada quer jogar, quer mostrar serviço. Então, assim, eu acredito que as Livata vai ter que repensar muito ano que vem sobre colocar o Sub-23. Porque se tu for analisar todas as equipes que jogaram Intermunicipal, todas elas vão continuar com o seu Sub-23 no regional. E muitas dessas são municípios pequenos comparado a outros municípios que não quiseram fazer o Sub-23, aonde existe aí uma população muito maior. Poço das Antas, com 3 mil habitantes, vai ter 2 times, né? Um, obviamente, jogando a Vale do Boa Vista e o outro a Série A do Regional, mas jogaram o Intermunicipal nos aspirantes. As duas equipes, 3 mil habitantes, de novo, 3 mil habitantes do município, as duas equipes com Sub-23 nos aspirantes. E aí nós temos que torcer nós temos que fazer com que Grêmio e Inter também comece a valorizar essa gurizada. O futebol vai precisar de garotada nova daqui pra frente. Os medalhão vão jogar eternamente? Não vão. Aí eu te digo assim, ó, é para bem do futebol. Eu sei que essa colocação, ela talvez seja bem questionável, né? Mas assim, ó, como é que vai o futebol do jeito que tá? Não é uma crítica nem para as Livata, nem para o nosso futebol. Mas qual é o caminho que ele está indo? Cada vez mais gastos. Tá liberado? Beleza, as equipes optaram por isso. Não sou contra isso. Mas projetando o futuro do futebol, por que daqui a pouco não olhar que nem Paverama, né? Bota 2 de 40, tem que botar 3 jogadores até 18 anos em todas as equipes. Quem sabe, eu não sei, é só uma ideia para tentar estancar só jogadores de fora, inflacionando os investimentos das equipes e diminuindo as equipes que participam de uma competição. Se tu
vamos dizer, colocar num nível um pouquinho, talvez, menos técnico, mas um pouco mais equilibrado, talvez mais equipes vão se sentir à vontade para participar de uma competição, com menos investimento, com jovens participando da equipe, com uma obrigação, como o Paveirão está fazendo, e talvez uma introdução também de veteranos, sei lá, é só uma ideia, mas alguma coisa tem que ser feita, porque não é possível que no final de semana tu gaste 10, 15, 20 mil, ou sei lá quanto, para colocar um time em campo. Ele não é futebol amador, a gente sabe que não é amador, mas onde é que vai parar isso? É bonito nós da imprensa ver o futebol de qualidade, ver as comunidades se organizando, são comunidades fortes, elas fazem promoções para colocar o time em campo, mas eu colocaria uma questão para a gente analisar e quem sabe debater. Se o pessoal achar que é impróprio, beleza, não tem problema, mas eu acho que eu, como apreciador de futebol e olhando mais para frente, eu acho que nós temos que fazer alguma coisa diferente para tentar estancar os investimentos que são cada vez maiores nas equipes. Exato. Vamos falar do Inter agora? Só trazendo antes aqui rapidinho a provável escalação do Grêmio, que tem um jogador da base. Tem Thiago Volpe no gol, Gustavo Martins, que é o jogador da base na lateral direita, Wagner Leonardo, Kahneman e Marlon, Vila Sante, Dodi, Christian Oliveira e Cristaldo, Amuzu e Braith White. A equipe do Corinthians tem Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Angileri, Maicon Martinez, Breno Bidon, que é da base do Corinthians, e Garro, Romero e Héctor Hernandes. A equipe treinada pelo Dorival Júnior. O Alisson sai jogando ou não? Do Grêmio? O Alisson? Não sai jogando. É Amuzu e Braith White no ataque. Olha só, é um guri que precisa jogar. Quem não vê, o primeiro dia que eu vi esse guri jogar, a primeira vez que ele tocou na bola, depois esse guri tem futuro, né? Tem que jogar, né? Mas daí aí vão botar os cascudos mais velhos lá, que tem o salário melhor, tem pressão de empresário, então, sabe, a gente fica colocando as situações, mas a gente sabe que dentro do futebol tem outros interesses, mas esse garoto tinha que jogar, tem que ser titular, dá chance para esse guri ter uma sequência, é um jogador de lado, que faz muito tempo que eu não vejo aqui no Sul, hein? Isso que ele não apresentou ainda muita coisa. Ele tá começando, mas ele tem potencial. Mas como é que ele vai desenvolver? Jogando. Não teve muitas oportunidades, já apresentou um bom futebol. Mas deixa eu deixar um recado pra torcida gremista, né? Aproveite, pra você que tem essa tampa da panela, aproveite o dia dos namorados e não olhe o jogo do Grêmio pra passar raiva, né? Faça outra coisa, vai lá depois só olhar os reprises dos gols. Olha aí. Não, vamos ser otimistas, né? Vamos ser otimista ainda. Se o Grêmio ganhar de 2-0 é lucro. Ué, tá ruim ganhar de 2-0? Não, se o Grêmio ganhar de 2-0 não levar um gol é lucro. Não, só de ganhar o jogo pro Grêmio já tá ótimo. Kathleen, o Corinthians vem quebradinho também. Sem o Depay, sem o Yuri Alberto, vem meio quebrado também. Não te preocupa muito, não. Não, bom que eu não... Eu já tô na parte que eu tô olhando desenho com meu filho, já desisti do Grêmio. Que maravilha, hein, Rudi? Mas eu tava escutando, o Corinthians também tá cheio de desfalque. Tá, o Corinthians tá... Não tá muito boas coisas por lá, não. E tá passando por crises internas, né? Tem toda a questão o grande problema é que o Grêmio fez a melhor partida contra o Juventude. E daqui a pouco jogou tão bem que não vai achar esse futebol. Ficou lá por Caxias. Aí que tá o grande problema, né? Não, o grande problema é se por um acaso acontecer do Grêmio perder hoje. Não, daí não seria um grande problema. Aí... Mas vamos falar do Internacional, que visita o Atlético Mineiro na Arena MRV em Minas Gerais a partir das 9h30. O Inter é o 14º colocado com 11 pontos, um a mais do que a zona de rebaixamento, 4 a menos que o 12º colocado, que é o Grêmio. O Inter pode chegar à 13ª colocação com vitória, caso de derrota do São Paulo. Então o Inter depende de alguns resultados para se aproximar para a fase classificatória da Sul-Americana. O Atlético Mineiro é o 9º colocado com 17 pontos. Se vencer, pode chegar até o 5º lugar, ultrapassando o Fluminense, que tem 20 pontos. Rudi, como é que tu vê o jogo do Internacional hoje? O Inter também com aquela dúvida, né? Não se sabe se vai ter a volta do Borré, não sabe se vai ter a volta do Ener Valencia, o Bernabé também é dúvida, mas como é que tu vê hoje o Internacional para enfrentar esse Atlético Mineiro lá em Minas Gerais? Olha, pelo que eu ouvi, apenas o Borré treinou e pode estar à disposição. Não digo que vai começar o jogo, mas ele pode estar à disposição. Talvez o único ali que possa
está à disposição do técnico. Bernabé fora, Valência tem toda essa questão, mas eu acho que também está fora, porque não está 100%. Então o Inter vai com um time alternativo para lá, né? E o Inter tem tido problema, principalmente quando joga longe do Beira-Rio. No Beira-Rio tem feito boas partidas, mas quando joga fora tem uma dificuldade imensa. E o Atlético tem o Dudu, parece que o Dudu hoje vai jogar, que estava no Cruzeiro e tal. Tem o Hulk, né, que está no Atlético Mineiro. Então a equipe do Atlético tem tudo para faturar os 3 pontos. Não tem como a gente não dizer isso. O Inter está proibido de conseguir ponto? Não está proibido. Mas a tendência é uma vitória do Atlético Mineiro, com certeza. Esse conselho da Kathleen sobre não assistir o jogo do Grêmio se encaixa mais com o jogo do Internacional do que com o próprio Grêmio. O Grêmio tem mais chance de vencer o Corinthians do que o Inter vencer o Atlético Mineiro. O Valência, Rudy, pra mim é outro motivo, viu? O Valência jogou pelo Equador. Pra mim ele vai sair, viu? Ele já deu uma resposta meio que deixou em aberto o futuro dele. Então talvez o motivo dele não estar atuando hoje à noite pode ser que vá deixar o Internacional. Kathleen Abreu, a tua opinião sobre o jogo hoje à noite do Internacional? Vai perder. Vai perder? Simples. O Inter vai perder, verdade. O Atlético precisa da vitória mais do que nunca para poder chegar na quinta colocação, né? O Inter fora de casa esquece de levar o futebol junto. Então acredito que amanhã nós vamos estar falando o resultado assim, ó. Torcendo pro Grêmio ganhar do Corinthians, porque o Grêmio gosta de ajudar os necessitados, né? E o Inter pode talvez fazer o crime lá ou não, né? Mas provavelmente amanhã o Grêmio vai não falar sobre o Grêmio ter ganhado e o Inter ter perdido. É uma frase antiga que diz assim, só se o Sargento Garcia pegar o Zorro, né? Que era o contrário, o Zorro sempre pegava o Sargento Garcia. Mas assim, o Valência, tu como colorado, Luiz, o Valência ganha quase 2 milhões por mês. E tem feito muito pouco, né? Já tem o Borré que ganha 1,5 milhão. Né? O Alário foi. O Inter tinha 3 jogadores, e esses 2 que têm um salário um pouco mais alto, eles já demonstraram que juntos eles não conseguem jogar. Então apenas um vai jogar. Então, para o Inter será um grande negócio se ele conseguir uma venda do Ener Valencia, na minha opinião. Por quê? Porque ele tem vínculo até o ano que vem. Se terminar o vínculo, o Inter não vai ganhar, né, coisa nenhuma por ele. Então, se conseguir negociar agora, que ele está na seleção, que está em alta ainda, vai ser um grande negócio para o Inter. Senão, vai fazer o quê, né? Tá lá os 2 lá, e o Ricardo Matias pedindo passagem, né, que é um jovem aí que está mostrando talento, mas vai ter que entrar na fila entre Valência e Borré, e vai ser talvez a terceira opção. Eu queria muito ver o Ricardo Matias sendo titular, com o Borré e o Valência no banco, mas eu duvido, Deodó, como diz outro, que isso possa acontecer. Mas o futebol tem muitas coisas, né? O maior erro do Internacional foi ter esse caminhão de centroavantes. Isso já é algo que é da história do Inter, né? A gente lembra... Mal contratado, isso, Luiz, mal planejado, aproveitar o momento, trazer jogador com salário alto para a mesma posição, para um jogar. Antes era Alário, Borré e Valência, só um jogava. Os que ficavam fora ganhavam mais que estavam jogando. Então, cara, erro de planejamento, não sei. A gente fica perguntando como é que dirigentes que vivem do futebol, né, fazem esse tipo de negociação. Mas, enfim, às vezes a gente tem que vir no interior aí, olhar os amadores aí, como é que os caras fazem futebol, para saber como é que se faz, aprender um pouquinho, porque nem sempre os dirigentes são aqueles que têm conhecimento do futebol, né? Conhece gestão, mas conhecimento de futebol muitas vezes não acontece. E no interior, os dirigentes, a maioria tem conhecimento, ou jogou, né, ou já participou de diversas diretorias, já tem uma experiência um pouquinho maior. Tá aí, Rudy, só para trazer então a provável escalação do Internacional, que vem com o Antony no gol, Brian Aguirre na lateral direita, Vitão, Juninho e Ramon, substituindo o Alexandro Bernabé, Ronaldo, Thiago Maia e Bruno Henrique, Bruno Tabata e o Wesley e o Rafael Santos Borré no ataque. Lembrando, o Alan Patrick também tá fora, né? Não tem causado muita diferença nos últimos jogos, tá suspenso, mas também tá fora por suspensão. Tá suspenso. Olha quem quer voltar. O Tyson quer voltar pro Inter. Olha aí. 37 anos. Olha aí, vamos abrir então logo
um lar de idosos pro Internacional. No Atlético Mineiro, Everson no gol, Natanael, que foi destaque do Coritiba, se não me engano, é um baita jogador, Igor Rabelo e Júnior Alonso, com Rubens na lateral esquerda, Rubens também jogador da base, Patrick, Alan Franco ou Gabriel Menino e Gustavo Scarpa no meio de campo. Agora, Rudy, a partir do Gustavo Scarpa é coisa pro torcedor do Internacional se assustar. Gustavo Scarpa, Dudu, Rony e Hulk. O jogador com menos qualidade ali é o Rony, que é o artilheiro do Atlético Mineiro até agora no ano. Mas só de pensar em Gustavo Scarpa, Dudu e Hulk, já é um trio de ataque que o Inter já sonhou num passado com o Gustavo Scarpa, já tentou o Rony, tem aquele lance do drible do Marcelo Cirino em 2019 na final da Copa do Brasil, o cruzamento para a área e o Rony faz o gol do título. Além do Hulk, que não tem muito o que falar, é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro nessa e nas outras temporadas. Aí eu te digo assim, ó, por que se o cara tá passando um bom momento, independente de idade, por que ele não é convocado para a seleção brasileira? Nós não temos centroavante goleador, centroavante que joga lá dentro da área, que é aquele finalizador. Eu só dou um exemplo. Tem 36, 37 anos, beleza, mas se não tem jogador, eu prefiro o Hulk do que o Richarlison, sou bem direto. Prefiro o Hulk do que o Richarlison. Por quê? Porque o Hulk tem um chute, ele tem uma finalização, bate falta, bota uma bola dentro da área como poucos colocam. Então, sabe, eu não sei, Richarlison, ele tá certo, ele vem de lesão, vem descontado, mas, cara, quem coloca ele, quem convoca ele é que tem que responder. Mas, cara, eu não sei, se tem jogador, Pedro parece que tá machucado, né, centroavante, não, tá convocado, então por que não esses jogadores que estão aí fazendo destaque, se o cara é destaque na Europa, o cara tá na seleção, então a gente vai debater muito sobre isso, mas a gente sabe que tem muitos interesses por trás de uma convocação, e uma das coisas que o Ancelotti pediu foi ter liberdade, e eu lembro que o Kaká, que estava sendo cogitado, também pediu a mesma coisa, liberdade em poder convocar quem ele quer. Então, o que significa isso? Que nem todos têm liberdade para convocar jogador que tu quer. Tem algumas coisas que são impostas. Por quê? Patrocinador, CBF, enfim. Então, é complicado, né? Você fala de seleção, e aí nas equipes também é assim, é muito difícil, né? O futebol tem muitos outros interesses além do futebol. E por isso, Luiz, vou dizer para ti, por isso que o nosso futebol está em decadência, porque ele não é só futebol, é muito mais interesses do que qualquer outra coisa. Pois é, tem aqui um pessoal gostando demais da teoria da Kathleen, ainda mais da risada em cima da teoria, o Marco Birk lá de Lajeado. Gostou da tua teoria sobre hoje à noite não ver o jogo do Grêmio. Querido, obrigada, mãe, a gente vai debater muito sobre isso. Pois é. Rudi, aproveita e bem da tua resposta do quiz já de hoje, que a gente está chegando no fim do programa. Pois é, a equipe que tem mais simpatizantes torcedores é a equipe do Flamengo, não é novidade nenhuma. Flamengo e Corinthians são as duas equipes de massa. E eu estava curioso, eu vi ontem eu vi nos bastidores que o Flamengo tem 41 milhões de torcedores simpatizantes, é o clube que tem mais torcida, o equivale a alguns países na Europa em termos de população. Isso o Flamengo tem de torcedores. Olha aí, né? O Flamengo é uma das maiores potências da nossa história. Só para trazer para vocês, antes o Rudimar falava um pouquinho sobre os clubes profissionais olharem para o futebol amador, teve um clube que estava olhando, que é o Lajadense, contratou o Natan Zamit, que jogou o Campeonato Intermunicipal pelo Esperança de Languiru, e também o Brian Kruger, né? Krieger, não sei como é que fala direito, como é que se pronuncia. Krieger. Um abraço até para ele, Krieger. Um abraço pro Brian, que tá na audiência aí do programa. Também os dois fizeram gols ontem à noite, e o Lajadense virou para cima do Santa Cruz, venceu pela divisão de acesso do Campeonato Gaúcho pelo placar de 2-1. É muito importante a gente reforçar isso, que são jogadores que o Brian jogou o Campeonato Regional da Série A, foi artilheiro do Canabarrense 2024, e o Zamit esse ano foi um dos destaques, uma das revelações do campeonato pelo Esperança de Languiru. Rudi, eu lembro que tu comentaste rapidinho aqui, só pra gente encerrar, eu lembro que tu comentava quando a gente foi fazer um jogo do Esperança, acho que foi Esperança e Gaúcho ali no campo do Esperança, que o Zamit era muito bom e tá se confirmando camisa 7 titular do Lajadense. Eu tive num jogo dele lá com o Ouro Verde lá, ele fez um golaço lá naquele dia lá, eu não sei se tu tava, eu acho que era o Edmundo
e o Galler que estavam comigo. Mas é isso aí, né? Um jogador que tem muita movimentação e ontem no rebote fez o gol. Eu já vi os gols. Vi o gol também do Brian, de puro oportunismo, né? Se antecipando ao primeiro pau. E tem um jogador do Lajadense que me agrada muito. Eu vi alguns lances dele. É o tal do Cadinho. Que jogador! Perna esquerda, rápido, drible em velocidade e tem uma bola parada como pouco. Ele que cobra os escanteios, as faltas, tudo com ele. E ele tem coragem, que é o que mais falta para alguns jogadores. Rudimar, muito obrigado pela participação de hoje. Kathleen Abreu, muito obrigado pela participação. Hoje à noite a Kathleen vai acompanhar o Grêmio, já que ela não tem a tampa da panela dela. Vai acompanhar sim o jogo do Grêmio hoje à noite e vai ver o Grêmio perder para o Corinthians. Bola na Trave volta amanhã. Muito obrigado a todos pela companhia. Até mais.